Numa manhã comum de 2017, centenas de revendedores em todo o Brasil, especialmente no Nordeste, abriram as portas de suas concessionárias apenas para encontrar um silêncio perturbador. Os telefones tocavam sem parar. Clientes exigiam peças de reposição. Mas do outro lado da linha, na gigante fábrica em Manaus, ninguém atendia. Nenhuma nova remessa, nenhuma explicação oficial. A Trax havia simplesmente desaparecido. Apenas alguns anos antes, esse cenário seria impensável. No seu auge, a Trax da Amazônia operava uma instalação massiva capaz de produzir 100 mil motocicletas por ano. Ela dominou as ruas brasileiras com suas famosas cinquentinhas, motos de 50 cilindradas que se tornaram o símbolo de liberdade e mobilidade para milhões de trabalhadores de baixa renda. A Trax não era apenas uma marca, era a revolução do transporte barato, apoiada pelo poder financeiro do gigante grupo chinês Jialing. Hoje, no entanto, esse império de 100 mil motos anuais foi reduzido a zero. A fábrica de milhões de dólares está vazia. Nas ruas, milhares de clientes foram abandonados, com suas motos transformadas em sucata inutilizável por falta de peças. O sonho da mobilidade barata virou um pesadelo de plástico ressecado e metal enferrujado. Como um império industrial com tanto dinheiro, que entendeu perfeitamente a necessidade de milhões de brasileiros, pôde desmoronar tão rápido? Não foi a concorrência japonesa. Não foi apenas a crise econômica. Foi um único, implacável e devastador golpe de caneta do governo, expondo a fragilidade de um negócio construído sobre uma brecha na lei. Esta não é apenas a história de uma montadora falida. É um aviso sombrio sobre a arrogância corporativa e o verdadeiro preço do que é barato. Bem-vindos à queda da Trax da Amazônia. No início dos anos 2000, o Brasil era um país de contrastes continentais e oportunidades ocultas. Nas vastas expansões do território brasileiro, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, bem como nas periferias em constante crescimento das grandes capitais, o transporte público era frequentemente ineficiente, escasso ou simplesmente inexistente. Para milhões de trabalhadores de baixa renda, a mobilidade diária não era uma questão de conveniência ou luxo, mas uma necessidade absoluta de sobrevivência. Depender de ônibus lotados sob o sol escaldante ou percorrer quilômetros a pé para chegar ao trabalho era uma realidade brutal que grande parte da população desejava desesperadamente deixar para trás. As ruas brasileiras, no entanto, já possuíam donos. Marcas japonesas como Honda e Yamaha haviam estabelecido um império industrial e comercial praticamente inquestionável ao longo de décadas. Elas ofereciam máquinas de inegável qualidade, durabilidade e confiabilidade. O problema central residia na barreira de entrada. Essas motocicletas tinham um preço que permanecia dolorosamente fora do alcance de uma parcela imensa da população. Adquirir uma moto no Brasil exigia longos anos de financiamento, taxas de juros altíssimas e uma comprovação de estabilidade financeira que muitos trabalhadores informais simplesmente não possuíam. Havia, portanto, um enorme abismo entre o desejo visceral de mobilidade e a capacidade real de compra. E é exatamente nos grandes abismos que os predadores corporativos enxergam as suas maiores oportunidades. Do outro lado do mundo, na China, o poderoso grupo Jialing observava esse cenário latino-americano com profunda e calculista atenção. A Jialing não era uma novata aventureira no mundo corporativo. Fundada no distante ano de 1875, originalmente como uma fábrica de munições e maquinário militar, a empresa havia evoluído durante o século XX para se tornar um verdadeiro colosso industrial estatal chinês. Ironicamente, grande parte do conhecimento técnico que a Jialing possuía na produção de motocicletas modernas derivava de uma joint venture histórica com a própria Honda na China, iniciada na década de 1980. Os engenheiros chineses aprenderam meticulosamente com os mestres japoneses, absorveram a tecnologia de motores, refinaram suas próprias linhas de montagem e agora estavam prontos para utilizar esse arsenal técnico contra seus antigos parceiros em novos territórios. Na virada do milênio, a China estava em plena metamorfose, deixando de ser apenas a fábrica do mundo,
que produzia para os outros, para se tornar uma potência exportadora de suas próprias marcas. A Jialin tinha a escala, a infraestrutura governamental de apoio e, o mais importante, a fome implacável por expansão global. Eles não viam o domínio japonês no Brasil como um muro impenetrável. Eles o interpretavam como um teto rígido, debaixo do qual havia um espaço gigantesco e inexplorado, repleto de consumidores famintos por alternativas. A estratégia concebida em Chongqing não era competir frente a frente com a tecnologia refinada ou o status das gigantes japonesas. Isso seria um suicídio comercial rápido. O plano de invasão era muito mais pragmático, agressivo e cirúrgico. Vencer exclusivamente pelo preço extremo. A Jialin tomou a decisão estratégica de criar uma subsidiária e uma marca específica para atacar o mercado internacional, moldada perfeitamente para penetrar nas rachaduras deixadas pelo sistema tradicional. Assim nascia a semente da Trax. A premissa da Trax não envolvia prometer inovações tecnológicas revolucionárias, motores de altíssimo desempenho ou design de vanguarda. A promessa era simples, direta e psicologicamente irresistível para o cidadão comum. O seu primeiro veículo próprio, a sua tão sonhada independência, por uma fração minúscula do custo de uma moto tradicional. Era a promessa da democratização forçada do asfalto. A marca foi projetada milimetricamente para ser a primeira motocicleta de quem passou a vida inteira acreditando que nunca teria condições de comprar uma. Para executar um plano de tamanha magnitude, a diretoria da Jialing sabia que não bastava apenas enviar navios carregados de caixas de peças da China e tentar vendê-las em portos brasileiros. Era necessário fincar raízes profundas. Era preciso compreender as complexas peculiaridades de um país tropical, de dimensões continentais, famoso por sua burocracia sufocante e sua pesada carga tributária. A empresa iniciou o mapeamento do território, estudando a logística, as leis de importação e, crucialmente, as zonas de incentivo fiscal que o governo brasileiro oferecia para atrair capital estrangeiro. Nos bastidores, longe dos olhos do público, os executivos começaram a formar alianças estratégicas e a analisar o comportamento de compra. Eles identificaram não apenas o local ideal para erguer seu império produtivo, mas também a arma perfeita para liderar a invasão. Uma categoria de veículos pequena, barata e até então marginalizada pelas marcas tradicionais. A fundação da Trax não foi um mero lançamento comercial. Foi a preparação meticulosa para uma guerra de guerrilha industrial na América do Sul. A gigante chinesa estava prestes a injetar dezenas de milhões de dólares em solo brasileiro, trazendo consigo a promessa de revolucionar a base da pirâmide do consumo. O palco estava montado e as peças pesadas começavam a se mover em direção ao coração da floresta amazônica. A ambição chinesa estava prestes a ganhar forma em tijolos, aço e quilômetros de linhas de montagem, inaugurando uma era de euforia que ninguém, naquele momento inicial, poderia prever como terminaria. Para transformar a ambição abstrata gestada nas salas de reunião de Chongqing em metal tangível nas ruas sul-americanas, o grupo Jialin precisava de uma base de operações sólida. No complexo xadrez tributário, burocrático e logístico que define o ambiente de negócios no Brasil, havia apenas um lugar onde uma operação de montagem de motocicletas, em larga escala, poderia prosperar de forma agressiva contra a hegemonia japonesa. O coração pulsante, úmido e isolado da floresta amazônica. O destino inevitável era o polo industrial de Manaus, PIM, o grande oásis de manufatura do país. Criada décadas antes como uma zona de livre comércio para integrar a remota região norte e impulsionar o desenvolvimento econômico através da industrialização, a Zona Franca de Manaus oferecia um pacote de benefícios fiscais simplesmente irresistível para o capital estrangeiro. Isenções pesadas do imposto de importação, reduções drásticas no imposto sobre produtos industrializados, NINOM, IPI, e incentivos estaduais generosos relativos ao ICMS transformavam a selva em um verdadeiro paraíso para as linhas de montagem. Para a Jialin, cujo modelo de negócios dependia inteiramente de esmagar os custos de produção em cada centavo para oferecer o menor preço final possível ao consumidor. Instalar-se em Manaus
não era apenas uma opção estratégica inteligente. Era o único caminho viável para a sobrevivência e para a vitória. Tentar competir importando motos prontas pelo Porto de Santos e pagando a carga tributária cheia seria um suicídio comercial rápido. A decisão foi cravada e o capital começou a fluir maciçamente da Ásia para o Amazonas. Sob a bandeira da recém-criada Trax da Amazônia, a subsidiária brasileira não economizou recursos e não pensou pequeno. O projeto arquitetado não se tratava de um modesto galpão industrial usado apenas para apertar parafusos e adaptar motocicletas semi-desmontadas. O que se desenhava era uma verdadeira fortaleza de manufatura, concebida desde o primeiro rascunho arquitetônico para ditar o ritmo de um novo e massivo segmento de mercado. A construção dessa infraestrutura monumental exigiu investimentos iniciais que ultrapassaram a casa das dezenas de milhões de dólares. A logística em si já era uma epopeia digna de nota. As peças, o maquinário pesado, os robôs de solda e as esteiras de produção viajavam milhares de milhas náuticas a partir da China, cruzando oceanos para então adentrar a foz do rio Amazonas, subindo lentamente contra a correnteza até atracar nos portos fluviais de Manaus. Era o choque brutal entre a vanguarda da tecnologia industrial asiática e a vastidão intocada da maior floresta tropical do mundo. Durante os meses de construção, sob o calor sufocante e as chuvas torrenciais típicas da linha do Equador, engenheiros chineses e executivos brasileiros trabalharam lado a lado. Eles precisaram alinhar a implacável cultura de eficiência produtiva da matriz com as complexas exigências da legislação trabalhista brasileira e, mais importante, com as estritas regras do Processo Produtivo Básico, PPB. Para garantir o selo de produto nacional e o direito aos cobiçados incentivos fiscais, a Trax não podia simplesmente montar peças chinesas. A fábrica precisava provar que realizava etapas fundamentais de industrialização em solo amazonense. Assim, centenas de trabalhadores locais foram recrutados e submetidos a treinamentos rigorosos. Eles precisavam aprender a operar maquinários complexos, a soldar chassis com precisão milimétrica e a garantir os padrões de montagem exigidos pelo grupo. Enquanto as fundações de concreto secavam e as enormes estruturas de aço metálico se erguiam em direção ao céu amazônico, a terra dourada de Manaus se preparava para o nascimento de um novo gigante. A máquina estava sendo construída, peça por peça, alimentada pelo otimismo de um país que, na época, vivenciava um boom de consumo e crédito. O palco físico estava quase pronto para o espetáculo. O ápice de todo esse colossal esforço logístico, diplomático e financeiro materializou-se no final do ano de 2007. Em uma cerimônia grandiosa, repleta de autoridades políticas locais, figurões da indústria, executivos engravatados vindos diretamente da China e uma cobertura atenta da imprensa especializada, a imponente fábrica da Trax, da Amazônia, foi oficialmente inaugurada. O corte da fita inaugural não era apenas um ato simbólico, era a declaração formal de que o Império Jialing havia desembarcado com força total na América do Sul. O complexo industrial inaugurado era uma visão impressionante de modernidade e de ambição produtiva. O chão de fábrica brilhava sob as potentes luzes fluorescentes. O zumbido constante das ferramentas pneumáticas, o estalar rítmico dos soldadores e o cheiro metálico de óleo, borracha nova e tinta fresca preenchiam o ar, criando a sinfonia inconfundível do progresso industrial. Linhas de montagem reluzentes e intermináveis, esteiras automatizadas que serpenteavam pelos galpões, setores de testes de dinamômetro extremamente rigorosos e pátios gigantescos do lado de fora, asfaltados de fresco e prontos para serem preenchidos por um exército de duas rodas. A capacidade instalada da nova unidade fabril era o detalhe que não deixava qualquer margem de dúvida sobre a fome predatória da matriz chinesa. A fábrica da Trax foi projetada, construída e afinada para produzir impressionantes 100 mil motocicletas por ano. Esse número astronômico era um grito de guerra declarado. Significava que a Trax não estava no Brasil para ser uma figurante ou uma fabricante de nicho.
Eles estavam ali para o topo da cadeia alimentar. Em pleno funcionamento e operando em múltiplos turnos, a unidade de Manaus representava uma força formidável, perfeitamente capaz de inundar o mercado nacional com milhares de unidades a cada mês, triturando a concorrência pelo puro volume e pela economia de escala. Logo nas primeiras semanas, os operários amazonenses assumiram seus postos nas linhas. As engrenagens começaram a girar e as primeiras unidades da Trax, novinhas em folha, brilhando sob o sol equatoriano, rolaram orgulhosamente para fora da linha de montagem, indo direto para o pátio de estocagem. A fundação física estava 100% estabelecida. O maquinário rugia com uma promessa inebriante de lucros e de domínio territorial. Era o primeiro grande triunfo, o momento de glória inicial da investida chinesa. Contudo, enquanto as primeiras carretas bitrem, abarrotadas de motos, cruzavam os pesados portões da fábrica rumo às balsas do Rio Negro para iniciar a longa viagem de distribuição pelo país, uma sombra de tensão fria pairava nos escritórios acarpetados da diretoria. A fábrica estava pronta, bela e voraz, operando sob uma exigência matemática implacável. Para sustentar a estrutura de dezenas de milhões de dólares e manter o custo unitário baixo, as máquinas não podiam, sob hipótese alguma, parar de produzir. A pergunta de US$ 1 bilhão reverberava silenciosamente nas paredes do complexo. Num país continental, historicamente leal, apaixonado e profundamente dependente das consagradas marcas japonesas há mais de 30 anos, como convencer 100 mil brasileiros por ano a confiar em seu dinheiro, muitas vezes economizado com extremo sacrifício. Há uma logomarca recém-chegada e desconhecida? Como escoar essa produção massiva sem que os gigantescos pátios de Manaus se transformassem rapidamente em um cemitério de motos encalhadas? A colossal estrutura industrial em Manaus era apenas o motor. A Trax precisava desesperadamente de um veículo de tração, de uma arma estratégica impecável que perfurasse, de uma vez por todas, a armadura da resistência do consumidor e atingisse em cheio o coração e o bolso da vasta e negligenciada classe trabalhadora brasileira. Eles precisavam de um produto que não apenas vendesse, mas que gerasse uma febre incontrolável. E nos laboratórios de planejamento, eles já sabiam exatamente que arma seria essa. Com a gigantesca linha de montagem em Manaus finalmente operando em ritmo acelerado, a Trax precisava de um campo de batalha onde as gigantes japonesas fossem vulneráveis. Eles não miraram os grandes centros urbanos do Sudeste, dominados por vias expressas rápidas e consumidores obcecados por cilindradas maiores. O alvo estratégico, o verdadeiro celeiro de oportunidades para a marca chinesa, era o Nordeste brasileiro e as periferias esquecidas do país. Nestas vastas áreas, marcadas pelo calor inclemente, por estradas de terra batida e por um transporte público cronicamente precário, a necessidade de locomoção era uma dor diária. Para a população de baixa renda, que dividia seu tempo entre longas caminhadas sob o sol ou a dependência de bicicletas cansadas, a oferta da Trax soou como um milagre industrial. O produto escolhido para liderar essa revolução não era uma motocicleta robusta, mas sim um ciclomotor modesto, leve e de mecânica rudimentar. A Trax Star 50, carinhosamente, e logo nacionalmente, apelidada de Cinquentinha. Com um motor minúsculo de 50 cilindradas, a Star 50 não foi projetada para a velocidade. Seu design era espartano, combinando plásticos baratos com uma estrutura tubular simples. No entanto, o que lhe faltava em potência e beleza sobrava em um atrativo que nenhuma Honda ou Yamaha conseguiria igualar: o preço. A cinquentinha era comercializada por uma fração minúscula do valor de uma moto tradicional de 125 cc. Ela cabia no orçamento do pedreiro, da diarista, do entregador de pão e do trabalhador rural. Mas o preço de vitrine era apenas metade da equação do seu sucesso explosivo. O verdadeiro motor dessa febre de vendas era uma monumental e conveniente lacuna na legislação de trânsito brasileira. Naquela época, o Código de Trânsito Brasileiro possuía uma interpretação peculiar para os veículos de até 50 cilindradas.
A lei federal delegava aos municípios, às prefeituras locais, a responsabilidade de regulamentar, emplacar e fiscalizar esses ciclomotores. O resultado prático dessa delegação foi um vácuo administrativo absoluto. A esmagadora maioria das prefeituras brasileiras, especialmente nas pequenas e médias cidades do Nordeste, simplesmente não criou nenhuma infraestrutura para registrar esses veículos. Na prática, isso significava uma liberdade sem precedentes. Quem comprasse uma cinquentinha não precisava pagar o IPVA, não precisava arcar com as taxas anuais de licenciamento, não precisava de placa e, o fator mais decisivo de todos, não era exigida a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, nas ruas. Em um país onde o processo para obter uma carteira de motorista custava meses de burocracia e, muitas vezes, um valor superior ao da própria moto usada, essa brecha legal foi o equivalente a encontrar petróleo no quintal de casa. A Trax capitalizou essa anomalia jurídica com uma agressividade comercial ímpar. O marketing da empresa, explícito ou feito no boca a boca pelos vendedores nas lojas, era claro: compre hoje, saia andando hoje sem burocracia. As concessionárias da Trax brotaram como ervas daninhas nas avenidas comerciais de cidades como Fortaleza, Recife, Salvador e principalmente no árido interior nordestino. Comprar uma Trax tornou-se tão simples e desimpedido quanto comprar uma geladeira ou um aparelho de televisão em uma loja de eletrodomésticos. Planos de consórcio facilitados e crediários flexíveis foram criados para garantir que qualquer pessoa com um salário mínimo pudesse sair motorizada. O impacto social foi imediato e transformador. Em poucos anos, a paisagem urbana de centenas de cidades mudou radicalmente. Onde antes se via o tráfego lento de bicicletas e charretes, agora ouvia-se o zumbido agudo, quase como o de um enxame de abelhas, de milhares de cinquentinhas cortando o trânsito. A Trax tornou-se mais do que uma líder de mercado. Ela se transformou em uma metonímia. Assim como Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear no Nordeste brasileiro, qualquer ciclomotor, independentemente da marca, passou a ser chamado de Trax. Voo de Trax tornou-se uma expressão cultural, um símbolo de uma nova classe trabalhadora que finalmente havia conquistado o direito de se mover com independência. A fábrica em Manaus trabalhava em êxtase. Os relatórios de vendas enviados para a matriz em Chongqing mostravam gráficos que apontavam quase verticalmente para o céu. Centenas de milhares de unidades eram despachadas, confirmando a genialidade da estratégia de volume e preço baixo. A Trax da Amazônia parecia ter descoberto o código secreto para dominar o maior país da América Latina, imprimindo dinheiro através de uma frota de plástico vermelho e preto que não parava de crescer. No entanto, por trás das taças de champanhe erguidas nas celebrações de metas batidas, uma bomba relógio silenciosa havia sido acionada. O crescimento exponencial da Trax estava sendo construído sobre uma premissa perigosa: a ilusão de que vender uma motocicleta era o fim da transação. Ao contrário de uma televisão, que fica estática em uma sala de estar, um veículo automotor sofre desgaste diário. Ele vibra, rasga o asfalto esburacado, toma chuva, engole poeira e, inevitavelmente, quebra. Enquanto a fábrica despejava um volume oceânico de novas motos no mercado, a infraestrutura de pós-venda, a rede de peças de reposição e o treinamento de mecânicos eram tratados como preocupações secundárias, meros detalhes administrativos ofuscados pelo brilho das vendas brutas. A Trax estava vendendo um sonho de mobilidade em uma velocidade muito maior do que sua capacidade de sustentá-lo. As sementes do colapso não foram plantadas pelos concorrentes, mas sim pela própria febre incontrolável de expansão, que em breve transformaria o triunfo comercial no pior pesadelo de seus consumidores. Enquanto as luzes da fábrica de Manaus brilhavam e as unidades da Trax Star 50 eram escoadas freneticamente para todo o país, a estrutura comercial da empresa começava a apresentar sinais de desgaste que, para um observador atento, seriam alarmantes. O sucesso meteórico, impulsionado pela facilidade da compra e pela ausência de burocracia, escondia um problema estrutural que logo se tornaria um abismo insuperável: o pós-venda.
A Trax havia construído uma máquina de vendas de alta performance, mas havia negligenciado completamente a engrenagem que mantém qualquer montadora viva a longo prazo: a manutenção e a disponibilidade de peças. Para o consumidor de baixa renda que comprou a sua primeira moto, o veículo não era apenas um meio de transporte. Era uma ferramenta de trabalho vital. Era um instrumento que levava o trabalhador até a obra, que possibilitava ao motoboy realizar entregas e que permitia ao pequeno comerciante rural transportar mercadorias. Quando uma Trax quebrava, e dada a qualidade dos materiais e o regime severo de uso nas estradas brasileiras, ela inevitavelmente quebrava, a realidade tornava-se cruel. Diferente das marcas japonesas, que possuíam uma rede de distribuição de peças capilarizada, eficiente e com décadas de estoque garantido, a Trax operava em um regime de fluxo tenso. O foco da matriz chinesa e da diretoria brasileira estava voltado quase exclusivamente para a fabricação de motos novas. O estoque de peças de reposição nunca acompanhou o volume de vendas. Quando um guidão empenava, quando um componente elétrico queimava, ou quando o plástico da carenagem se soltava devido à vibração excessiva do motor, o cliente descobria, com frustração, que não havia peça de reposição nas concessionárias. A espera por uma peça simples podia levar semanas ou até meses. Em muitos casos, a peça nem sequer existia no inventário da montadora. O cliente, sem poder trabalhar por estar com sua ferramenta parada, via seu sonho de independência se transformar em um estorvo financeiro. O descontentamento começou a transbordar. As redes sociais, ainda em estágio de crescimento no Brasil naquela época, tornaram-se campos de batalha. Páginas de reclamações e grupos de traumatizados pela Trax começaram a proliferar. Cada moto parada na calçada de uma oficina sem peças era uma propaganda negativa que corroía a reputação da marca, com uma velocidade muito maior do que qualquer campanha publicitária poderia construir. A situação era agravada pela própria natureza da rede de concessionárias. Muitos dos franqueados eram pequenos empresários que investiram as economias de uma vida na esperança de surfar a onda da Trax. Quando a demanda por consertos cresceu e a montadora falhou em fornecer as peças, esses lojistas ficaram presos entre dois fogos: a fúria dos clientes que haviam comprado a moto em sua loja e a indiferença da montadora em Manaus. O lojista era o rosto da marca para o consumidor final. Era ele quem recebia os gritos, os processos e a ameaça de depredação da loja. Internamente, a qualidade dos veículos começou a ser questionada de forma mais agressiva. Sob o uso diário em condições de piso irregular, a estrutura metálica de algumas unidades começou a apresentar fadiga precoce. As soldas não tinham a precisão que o consumidor brasileiro esperava, e o plástico das carenagens perdia o brilho e a flexibilidade precocemente sob o sol forte. O conceito de moto descartável começou a permear o senso comum. O que antes era vendido como uma oportunidade de ascensão social passou a ser visto como um investimento de risco. A diretoria brasileira, pressionada pelos números de vendas que ainda eram altos, mas começavam a mostrar sinais de estagnação, tentou estratégias desesperadas. Aumentaram a pressão sobre os lojistas para desovar estoque, ofereceram bônus de vendas e tentaram ignorar as métricas de insatisfação que chegavam dos departamentos de garantia. Foi um erro de cálculo fatal. Eles trataram o problema como uma crise passageira de imagem, quando na verdade era uma falência sistêmica de modelo de negócio. A confiança, o ativo mais valioso de qualquer marca de automóveis, estava sendo liquidada. Enquanto a fábrica continuava a cuspir milhares de motos novas para manter o fluxo de caixa, o mercado de usados das Trax colapsava. Ninguém queria comprar uma moto de segunda mão que não tinha peças para manutenção. O valor de revenda, ponto crucial para o consumidor brasileiro de classe média baixa, despencou. O sonho da cinquentinha começava a perder o seu brilho. A Trax havia conseguido o que nenhuma outra marca ousou tentar. Ela vendeu para milhões, mas falhou em cuidar de um único desses milhões. As rachaduras no sistema eram profundas e a estrutura estava prestes a sofrer um impacto externo que não daria chance para reparos. Até o ano de 2015,
A Trax da Amazônia vivia em uma bolha de otimismo construída sobre uma base de areia. O mercado, embora estivesse mostrando sinais de saturação e o pós-venda estivesse em frangalhos, ainda mantinha um volume de vendas que mantinha a fábrica de Manaus respirando. No entanto, o milagre das cinquentinhas, aquele que permitiu a venda de centenas de milhares de unidades, sem a necessidade de emplacamento ou habilitação, estava prestes a ser fulminado. O governo brasileiro, pressionado por estatísticas alarmantes de acidentes de trânsito envolvendo esses veículos e pela desorganização que o vácuo legal criava nas cidades, decidiu que era hora de colocar um ponto final na farra. Em 2015, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, publicou uma resolução que mudou as regras do jogo de forma irremediável. A partir daquela data, todos os ciclomotores de até 50 cilindradas seriam obrigados a ter placa de identificação. Não apenas isso, os condutores seriam obrigados a possuir a autorização para conduzir ciclomotores, ACC, ou, no mínimo, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, de categoria A. A lei que veio para trazer ordem e segurança ao trânsito foi o golpe de misericórdia no modelo de negócios da Trax. Para o consumidor da Trax, a mudança foi recebida com choque e revolta. Aqueles que haviam comprado a moto exatamente porque não podiam arcar com os custos de uma habilitação ou com as taxas de licenciamento anual, viram-se, da noite para o dia, na ilegalidade. O custo para regularizar uma cinquentinha usada, somando-se os valores das aulas de autoescola, taxas de exame, taxas de emplacamento e o pagamento retroativo de licenciamentos. Em muitos casos, ultrapassava o valor de mercado do próprio veículo. A notícia espalhou-se como um incêndio. O principal argumento de venda da Trax, a gratuidade e a ausência de burocracia, foi desintegrado por um decreto governamental. De repente, a cinquentinha deixou de ser a solução para o trabalhador e passou a ser um passivo de alto risco. O medo de ter o veículo apreendido em uma blitz policial tornou-se o novo terror dos proprietários. A reação do mercado foi imediata e violenta. As vendas caíram vertiginosamente, não apenas por causa da lei, mas pela percepção de que a moto havia perdido seu propósito comercial. Por que alguém pagaria por uma cinquentinha que exigia habilitação, se pelo mesmo preço, ou pouco mais, poderia adquirir uma moto de 125 cc ou 150 cc de uma marca japonesa, muito mais confiável, durável e com valor de revenda garantido? A competitividade da Trax, que já estava agonizando sob o peso das reclamações de pós-venda, foi enterrada. As concessionárias, que já sofriam com a falta de peças, viram um movimento de clientes desaparecer quase completamente em questão de semanas. O estoque de motos novas começou a apodrecer nos pátios das lojas e nos armazéns da fábrica em Manaus. A Trax tentou reagir, buscando parcerias para facilitar o processo de habilitação e oferecendo promoções para limpar o estoque. Mas era como tentar estancar uma hemorragia arterial com um curativo simples. A situação tornou-se insustentável. A Jelling, observando o cenário de um Brasil mergulhado em uma de suas piores crises econômicas e agora enfrentando um mercado consumidor hostil ao seu produto principal, começou a retirar o suporte financeiro. A fábrica de Manaus, projetada para produzir 100 mil unidades anuais, viu sua produção cair para números irrisórios. As linhas de montagem, antes vibrantes, tornaram-se silenciosas. Os turnos de trabalho foram cortados e a demissão em massa começou a se tornar a única pauta nas reuniões de diretoria. O golpe fatal não foi um ataque direto da concorrência, mas uma alteração na realidade legal que expôs a fragilidade extrema do negócio. A Trax havia construído um império de cartas sobre a instabilidade de uma interpretação jurídica. Quando o governo fechou a brecha, o império ruiu. A partir daquele momento, a Trax não estava mais competindo pelo mercado. Ela estava apenas tentando gerenciar o seu próprio enterro, enquanto uma tempestade econômica ainda maior se aproximava no horizonte. Enquanto a Trax da Amazônia lutava para sobreviver aos efeitos devastadores da nova legislação, o cenário macroeconômico do Brasil deteriorava-se rapidamente, transformando uma crise que já era grave em uma tempestade perfeita. Entre 2014 e 2016,
O país mergulhou na pior recessão de sua história recente. O otimismo do boom de consumo da década anterior evaporou, sendo substituído por uma paralisia severa que atingiu em cheio o público-alvo da Trax, a classe trabalhadora de baixa renda. A espinha dorsal das vendas da Trax sempre foi o crédito facilitado. O consumidor da classe C e D não comprava motos à vista. Ele comprava através de carnês de pagamento, consórcios e financiamentos diretos nas concessionárias. Com a economia estagnada, a inflação disparando e o desemprego subindo para níveis alarmantes, a torneira do crédito secou. Os bancos e as financeiras, temendo a inadimplência, tornaram suas regras de concessão de crédito extremamente rigorosas. De repente, aquele trabalhador que antes conseguia aprovar um financiamento em minutos, agora via seu cadastro ser rejeitado sistematicamente. Para a Trax, o bloqueio do crédito foi o golpe que interrompeu o fluxo de oxigênio de sua operação. Sem crédito, as motocicletas estacionadas nos pátios das concessionárias tornaram-se ativos mortos. O dinheiro que deveria girar para manter as operações da fábrica em Manaus simplesmente parou de entrar. A empresa, que já operava com margens de lucro apertadas devido à sua estratégia de preços baixos, não tinha gordura financeira para suportar um período de vendas tão secas. A crise de 2014 e 2016 também trouxe outro efeito colateral devastador: o custo dos insumos importados. Como a Trax dependia pesadamente da importação de componentes da matriz Jialing na China, a desvalorização acentuada do real frente ao dólar e, consequentemente, frente ao yuan, tornou a operação de montagem no Brasil proibitivamente cara. O custo para produzir cada unidade subiu, mas o mercado, em profunda recessão, não aceitaria um aumento no preço final. A Trax estava presa em um sanduíche financeiro: custos operacionais explodindo e demanda de mercado despencando. Nesse período, a atenção da matriz chinesa voltou-se para seus próprios desafios internos e para mercados globais mais rentáveis. O investimento que antes fluía para o Brasil tornou-se um ralo de capital que a Jialing não estava mais disposta a sustentar. As promessas de novos modelos, de investimentos em tecnologia para atender às novas normas brasileiras e de expansão da rede de suporte técnico foram silenciosamente arquivadas. A Trax da Amazônia estava, na prática, sendo isolada. Sem crédito para o consumidor, sem capital para girar a operação e com uma estrutura de custos inflada, a empresa viu sua participação no mercado ser dizimada pelas marcas tradicionais que, com seus balanços financeiros muito mais robustos, conseguiram atravessar a tormenta econômica, sacrificando margens. Algo que a Trax não tinha fôlego para fazer. O clima dentro da fábrica de Manaus tornou-se sombrio. O que antes era uma sinfonia de produção industrial transformou-se em um silêncio angustiante. Os turnos de trabalho foram suspensos um a um. Os trabalhadores, que viam na Trax uma oportunidade de estabilidade em um mercado de trabalho incerto, começaram a receber os avisos de demissão. O sonho da cinquentinha agora era confrontado pela dura realidade da insolvência econômica. A empresa estava vivendo um processo de morte lenta, sem que a diretoria ousasse admitir publicamente o que todos, no chão de fábrica e na rede de concessionárias, já sabiam: o fim estava próximo. O colapso da Trax da Amazônia não aconteceu como uma explosão única, mas sim como um efeito dominó melancólico e implacável. No epicentro dessa desintegração estavam as centenas de concessionárias espalhadas pelo Brasil. Para muitos desses pequenos empresários, a marca chinesa representava o investimento de uma vida inteira. O dinheiro da aposentadoria, a venda de um imóvel ou anos de economias familiares. Quando a Trax chegou prometendo democratizar o acesso à moto, eles acreditaram no sonho. Quando o mercado se fechou e a montadora silenciou, esse sonho tornou-se o seu pior pesadelo financeiro. A primeira fase desse desmoronamento foi a asfixia do capital de giro. As concessionárias funcionavam sob um sistema onde precisavam comprar os estoques de motos e peças à vista, ou com prazos curtos, enquanto o consumidor final pagava parcelado. Com a queda abrupta nas vendas após a nova legislação de 2015 e a paralisia do crédito durante a crise econômica,
O dinheiro simplesmente parou de circular. Os lojistas ficaram com pátios abarrotados de motocicletas que ninguém queria comprar e prateleiras de peças vazias que não podiam ser repostas. O desespero tomou conta. Concessionárias em cidades do interior do Nordeste, que antes eram pontos de encontro e símbolo de prosperidade local, começaram a fechar as portas. O processo era silencioso, mas constante. Primeiro demitiam-se os mecânicos, depois os vendedores, até que restava apenas o proprietário sentado em uma loja vazia, cercado por motos obsoletas que ele não conseguia vender e dívidas que não conseguia pagar. O dano humano era incalculável. Famílias foram destruídas por processos judiciais, falências e pela perda de patrimônio acumulado por décadas. Enquanto os lojistas imploravam por socorro, a resposta da sede da Trax, em Manaus, foi o abandono. Os executivos chineses, percebendo que o mercado brasileiro havia se tornado um ativo tóxico e sem futuro, iniciaram um processo de retirada estratégica. As comunicações oficiais tornaram-se vagas. Os prazos para entregas foram cancelados sem aviso prévio. A marca, que antes ostentava uma imagem de força e inovação, revelou sua verdadeira face ao deixar seus parceiros locais à própria sorte. O golpe de misericórdia para a rede foi a total falta de transparência. Os proprietários das concessionárias não recebiam orientações sobre como liquidar os estoques ou como lidar com os milhares de clientes que ainda possuíam motos na garantia. Eles foram transformados em escudos humanos contra a fúria dos consumidores. Em muitas cidades, a revolta dos clientes chegou às vias de fato. Lojas foram depredadas, proprietários foram ameaçados e a marca Trax tornou-se sinônimo de descaso e traição. Foi um efeito dominó trágico. A queda de uma concessionária em uma cidade levava à falência de oficinas independentes que dependiam daquele fluxo de peças, que por sua vez deixava centenas de motociclistas sem qualquer suporte técnico. O ecossistema que a Trax construiu, baseado puramente na venda de volume e na ausência de responsabilidade pós-venda, desmoronou sobre si mesmo. Não sobrou nada para contar a história, além de letreiros enferrujados em lojas vazias e milhares de motocicletas transformadas em carcaças inúteis, espalhadas por todo o território nacional. A cinquentinha que um dia prometeu liberdade havia se tornado um símbolo de abandono, e a rede de revendedores, que foi a face do crescimento da marca, tornou-se a primeira vítima real de sua queda inevitável. Não houve um anúncio solene, nem uma conferência de imprensa ou um comunicado oficial digno da magnitude do que estava acontecendo. O fim da Trax da Amazônia em Manaus ocorreu no silêncio típico das estruturas que já foram abandonadas pelo próprio dono muito antes de o último funcionário cruzar o portão. Não houve um evento único e estrondoso, mas sim um processo de definhamento que culminou, por volta de 2017 e 2018, na interrupção total das operações. O imenso complexo industrial, que um dia foi o símbolo da ambição chinesa em solo brasileiro, simplesmente viu o fluxo de energia ser cortado. O cenário era de uma desolação industrial completa. Os operários, muitos dos quais dedicaram anos de suas vidas para aprender os processos de montagem da Jialin, chegaram para o turno e encontraram as luzes do pátio apagadas e a entrada principal trancada com correntes pesadas. Não havia ninguém da diretoria para explicar o destino da fábrica ou o pagamento das rescisões. O silêncio nos corredores, onde antes o zumbido das esteiras metálicas ditava o ritmo da produção, era ensurdecedor. As máquinas, aqueles robôs de solda e sistemas de teste que custaram milhões de dólares em logística transoceânica, ficaram congeladas no tempo, paradas exatamente onde o último trabalhador as deixou. Para a cidade de Manaus, o fechamento da Trax foi mais do que a falência de uma empresa. Foi a evidência tangível da fragilidade da Zona Franca, quando o capital estrangeiro decide que a operação não é mais rentável. Centenas de famílias foram atingidas pela dispensa repentina. A esperança de estabilidade em um mercado de trabalho que já sofria com a crise econômica nacional foi substituída pela incerteza total. O pátio da fábrica, que antes era uma orgulhosa exibição de motocicletas prontas para serem enviadas ao resto do país,
Tornou-se um vazio vasto, coberto pela vegetação tropical que começava a retomar seu espaço, como se a própria floresta quisesse apagar a marca daquele complexo. O que ocorreu dentro da fábrica foi o desmantelamento interno. Equipamentos foram retirados, inventários de peças que restavam foram abandonados ou liquidados às pressas, e os escritórios administrativos ficaram tomados por pilhas de documentos e arquivos esquecidos, contendo toda a cronologia do sonho que se tornou pesadelo. A Trax, que um dia ostentou capacidade para 100 mil motos por ano, fechou suas portas sem deixar sequer uma placa de despedida. O fechamento não foi apenas o fim físico da montadora. Foi o ato final de uma gestão que, desde o início, priorizou a escala em detrimento da sustentabilidade e o volume em detrimento da confiança do cliente. Quando a última lâmpada do galpão principal foi apagada, a Trax não estava apenas fechando uma fábrica. Ela estava consolidando sua retirada definitiva de um mercado que ela nunca chegou a entender de fato. O gigante chinês recuou, deixando para trás milhares de consumidores órfãos e um legado de descaso que, até hoje, é lembrado como um dos exemplos mais contundentes de como uma expansão industrial desenfreada, baseada em atalhos e falta de responsabilidade, pode ser destruída por sua própria ineficiência. As máquinas em Manaus pararam e, com elas, a ilusão de uma revolução barata que prometia mudar o transporte brasileiro. O fim da Trax da Amazônia não deixou apenas um vazio no cenário industrial de Manaus ou um amargor nos corações de quem acreditou no projeto. Ele deixou uma marca indelével e visível em cada esquina do Brasil. O legado da marca não está registrado em grandes monumentos ou livros de história empresarial, mas sim nas milhares de carcaças de motos que, ainda hoje, pontilham oficinas de fundo de quintal e ferros velhos por todo o território nacional. Essas cinquentinhas, que um dia prometeram ser a porta de entrada para a cidadania e a liberdade, tornaram-se símbolos melancólicos de um sonho que naufragou na ineficiência. Para muitos proprietários, a Trax não foi apenas uma compra frustrada, foi uma tragédia financeira. Imagine o trabalhador que, após meses de economia árdua, deposita suas esperanças em um veículo para poder sustentar a família, apenas para ver esse investimento se tornar um peso morto. Sem peças de reposição e com uma marca que desapareceu da noite para o dia, o dono de uma Trax usada viu seu bem perder todo o valor de mercado. O que deveria ser um ativo para a família transformou-se em um estorvo, ocupando espaço nas garagens, acumulando poeira e servindo apenas como um lembrete constante de uma promessa vazia. O mercado de motocicletas no Brasil aprendeu uma lição amarga com a queda da Trax. O consumidor brasileiro, historicamente resiliente, tornou-se muito mais cético. A febre da cinquentinha, que uma vez moveu multidões, foi substituída por uma consciência cautelosa sobre a importância da rede de suporte técnico, do valor de revenda e da seriedade das montadoras. O caso Trax serviu como uma vacina traumática para um mercado que, muitas vezes, é seduzido pelo brilho do preço baixo, esquecendo-se do custo oculto da falta de estrutura. Além disso, o legado da Trax é um estudo de caso acadêmico sobre o fracasso da arrogância industrial. O grupo de Allen tinha a tecnologia, o capital e a escala, mas falhou ao tentar aplicar um modelo de gestão puramente quantitativo em um país onde a relação com o cliente exige confiança, proximidade e durabilidade. Eles trataram o Brasil como uma planilha de vendas, ignorando a complexidade do uso cotidiano de um veículo em condições de rodagem severas. Hoje, caminhar pelas áreas periféricas das grandes cidades ou percorrer o interior do Nordeste ainda permite encontrar, aqui e ali, um brilho de plástico desbotado com o logotipo da Trax. São restos mortais de uma estratégia que tentou vencer pelo atalho e acabou derrotada pela realidade. Essas motos enferrujando ao relento, muitas vezes servindo de doadoras de órgãos para outras máquinas em situações desesperadas, contam a história real da empresa melhor do que qualquer relatório de resultados. Elas são o testemunho silencioso de que, na indústria, o barato realmente sai caro. Não apenas para o bolso de quem compra,
mas para a reputação de quem ousa construir sobre alicerces de areia. O grande império de 100 mil motos ao ano reduziu-se ao silêncio das oficinas de reparo, onde a marca Trax é hoje, quase unanimemente, um nome que os mecânicos evitam pronunciar. O colapso da Trax da Amazônia não deve ser lembrado apenas como o fracasso de uma montadora chinesa em solo brasileiro. Ele permanece como um dos estudos de caso mais contundentes sobre a arrogância industrial e a desconexão entre a ambição de volume e a realidade do consumidor. A Trax construiu um império baseado em uma lacuna legal, vendendo não apenas motocicletas, mas a ilusão de que o custo da liberdade poderia ser reduzido à sua expressão mais barata. Quando a lei mudou e o cenário econômico endureceu, a empresa revelou que não tinha alicerces. Ela tinha apenas uma estratégia comercial de curto prazo que não suportou o teste do tempo e da resiliência. A queda da Trax deixou uma lição amarga e duradoura para o mercado brasileiro. A de que o preço final na etiqueta é apenas a ponta de um iceberg. A verdadeira sustentabilidade de uma marca reside na confiança, na capacidade de oferecer suporte técnico, na disponibilidade de peças e, acima de tudo, na responsabilidade com o cliente que, ao realizar a compra, deposita não apenas dinheiro, mas suas expectativas de vida e de trabalho. O legado da Trax, hoje fragmentado em carcaças enferrujadas e lembranças de frustração, serve como um lembrete constante de que o setor industrial não perdoa atalhos. Empresas que ignoram a complexidade do consumidor em nome de métricas de crescimento desenfreado acabam, inevitavelmente, sendo engolidas pela história. Enquanto olhamos para os esqueletos das fábricas e para o silêncio das concessionárias que um dia foram vibrantes, fica a reflexão sobre o preço do barato. Se este documentário lançou uma nova luz sobre os bastidores dessa derrocada, convidamos você a se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Qual outro império industrial você acredita que foi vítima da sua própria ganância? Sua participação ajuda a manter viva a análise crítica sobre a nossa história industrial. Obrigado por acompanhar a trajetória da Trax da Amazônia. Até o próximo documentário.